Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Para quem está online, nossas plataformas neste momento, digite aqui nos comentários que nós queremos saber qual é a sua resposta. A minha pergunta é, quem aqui acredita que existe um poder em uma igreja, uma comunidade que vive verdadeiramente o evangelho de Jesus? Quem acredita nisso, levanta a mão. Muito bom. E quando eu falo isso, quando eu digo igreja, eu falo da igreja que Jesus deixou, o modelo que Jesus deixou, aquela que é baseada no evangelho, naquilo que Jesus ensinou e naquilo que ele trouxe em sua própria vida. Não uma instituição, não estou falando de instituição, não estou falando de placa de igreja, não estou falando qual é a certa, qual é a errada, não estou falando sobre isso, eu estou falando de uma vida, de um jeito que Jesus veio nos ensinar. E quando nós observamos para o Brasil, nós observamos um aumento notável no Brasil de pessoas, especialmente jovens, que se identificam como sem religião. Você pergunta de qual igreja você é, você frequenta alguma religião, eles dizem, eu sou sem religião. E isso, nós observamos que 80% diziam isso em 2010. E subiu para 14% em 2022. Ou seja, sendo que 25% estão dessa informação entre os jovens. Curiosamente, a maioria desses indivíduos mantém uma forma de espiritualidade sem uma instituição religiosa. E aí começam a surgir algumas perguntas. E alguns se identificam também como ateus ou agnósticos. Um outro dado dessa pesquisa que me chamou a atenção foi que cerca de 59% dos jovens criados na igreja se afastam dela na adolescência ou quando entram na universidade. E aí surge então a pergunta que eu faço para você é, se a igreja que Jesus estabeleceu como sendo a base do cristianismo, ela é poderosa, transformadora, libertadora, a igreja em si, que Jesus trouxe em sua vida, em sua mensagem, ela carrega um poder transformador, embora nós acreditamos nós falamos que ela é poderosa, o que está acontecendo se esses dados estão deixando claro para nós que se é algo poderoso, por que eu não quero fazer parte? Se é libertador e transformador, por que eu não quero fazer parte? Não é verdade? Ou seja, por que as pessoas estão ficando cada vez mais distantes daquilo que nós chamamos de igreja? Eu buscarei mostrar para vocês nessa série de mensagens, que é nesse mês, que se chama Uma Igreja Perigosa. Diga comigo, uma igreja perigosa. Eu sei que esse nome pode causar um estranhamento em você, mas foi intencional. Para chamar a sua atenção, perigosa em que sentido? No sentido de você ser uma igreja ousada, ser uma igreja que sai da sua zona de conforto e está disposta a ir na linha de frente e mudar o discurso, mudar a cultura, ok? Então nesses próximos finais de semana nós estaremos falando sobre a visão da nossa casa Oxygen Church, ok? E aqui está um bom momento para você convidar o seu amigo, o seu vizinho para estar aqui, porque é impossível alguém vir nos visitar e não achar essa igreja irresistível, não é verdade? Bom, por isso o título da mensagem de hoje é Redefinindo Igreja, o caminho de Jesus hoje. Abra o seu aplicativo, a Bíblia, onde na versão que você preferir, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo 15 ao 19. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito unja esta palavra, que ela caia como uma semente em nossos corações e floresça. Espírito Santo, traga luz em nossa mente, em nossos olhos, diante dos nossos olhos, aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte e o motivo pelo qual nós existimos. Pedimos isso em nome de Jesus e a igreja diz, amém. Leia comigo, vamos lá? E vocês, quem dizem que eu sou? Jesus está fazendo uma pergunta. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, ou por um ser humano, mas foi revelado por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha...
Algumas pessoas dizem assim, igreja é formação de homens, igreja é coisa de ser humano, eu sigo a Deus. Vamos olhar aqui, Jesus está dizendo o quê? Vamos ler essa última parte aqui. E sobre esta pedra, 1, 2, 3, edificarei a minha... Muito bom. Quem disse isso? Jesus. E aí ele diz algo interessante, as portas do Hades, ou do inferno, ou da morte, não poderão vencê-la. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus, de tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Quando você olha para uma fala do próprio Jesus sobre igreja, que ele firmaria a sua igreja sobre essa verdade, e a verdade era, a que Pedro estava dizendo, que ele era o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, ele era o Cristo, e era sobre essa verdade que ele estabeleceria a igreja. Quando eu estive viajando em Israel, eu fui até o local onde os historiadores dizem que Jesus pronunciou essas palavras, e era um lugar na rocha, um buraco na rocha fundo, e lá no fundo tinha um altar de pedras, onde era chamado de porta do Hades, porta do inferno. Ali era feito todo tipo de sacrifício humano, de animais e orgias, em culto a demônios, a outros deuses. E quando Jesus chega diante daquilo ali, os religiosos da época, quem tinha a religião, praticava a religião, não chegava perto daquela porta, porque eles tinham medo, e eles tinham uma certa resistência de chegar perto. Mas Jesus chega perto, e eles não iam lá, porque aquelas pessoas que estavam ali, para eles já estavam perdidas, não havia mais esperança. Eram pessoas imperfeitas demais para fazer parte da sua religião. Eram pessoas cheias de defeitos demais para serem chamadas para fazer parte da sua família espiritual. Eram imperfeitas demais do jeito delas, ok? Mas Jesus vai com os seus discípulos até aquele lugar e aponta para aquele lugar e diz uma verdade que é essa. Ele diz, Pedro, o que você diz que eu sou? Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse, Pedro, não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas eu quero te dizer uma coisa, sobre esta verdade, eu consolidarei a minha igreja, e as portas, e aí ele aponta para aquele buraco, onde ninguém chegava perto, onde as pessoas que estavam ali já eram desenganadas, desacreditadas, sem esperança, ninguém acreditava em algo diferente. Ele olha e fala assim, nem essa porta do inferno vai segurar a minha igreja. E eu acho isso impressionante. Em outras palavras, está falando assim, as portas do inferno, imagina que uma porta, quando ele está falando, não vão resistir à minha igreja, é como se a igreja fosse pressionar as portas a tal ponto que os ferrolhos dessas portas iriam se despedaçar, porque a igreja iria avançar. Nesse ponto eu digo, é uma igreja perigosa para o inferno. Diga, a igreja é perigosa para o inferno, porque ela avança, ela conquista e ela se torna imparável. Então, como reconhecer uma verdadeira igreja? Algumas pessoas estão viajando, outras estão nos assistindo online nesse momento, mas eu vou te passar algumas características que eu acredito, olhando para o Evangelho de Jesus, são características de uma verdadeira igreja baseada na vida de Jesus. Quais são elas? Primeiro, ela anda por visão e não por vista. Se você está anotando, anote isso. A igreja que ela é baseada na vida de Jesus, ela não anda por vista, ela anda por uma visão clara. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7 diz assim, portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que nós estamos vendo. Quando você olha para a história da igreja, você olha para ela, você sempre verá uma igreja vibrante e cheia de fé. Uma fé ousada, uma fé que não se explica. Ok? Porque quando você vai dar um passo de fé, se você tem uma razão, sabe explicar racionalmente, não é fé. Fé
ela não é explicada racionalmente. Você não sabe como aquilo vai acontecer, mas você sabe que aquilo vai acontecer. Você confia, Deus te deu uma palavra, Deus falou com você e você crê nisso. E quando você olha para a igreja, você vê isso. A promessa de um futuro melhor e da vida eterna está no linguajar desta igreja. Então, uma igreja que não aponta uma mensagem de esperança para a humanidade, ela não crê nas boas novas de Jesus. E por que eu digo isso? Porque eu não sei se você sabe, mas a palavra evangelho, no grego, significa que é euangelion. Quase que eu enrosquei, mas eu sobrevivi. Significa boas novas, boa notícia. O que eu chego para você e falo assim, o que é uma boa notícia para você? Algo que te surpreende, algo que você não sabia e você passou a saber e que resolveu alguma coisa na sua vida, sim ou não? Exato. Agora perceba uma coisa, está cheio de igrejas que se dizem ser igrejas, estão dizendo que estão pregando o evangelho de Jesus distorcido, procuram impor medo nas pessoas, em vez de trazer a boa notícia para as pessoas. Eu não acredito num evangelho que faz você tomar decisões por medo, mas eu acredito num evangelho que te constrange por um amor e uma compaixão que te amou primeiro. É nisso que eu acredito nesse evangelho que transforma você, que o poder do Espírito Santo vai fluindo dentro de você e faz aquilo que antes fazia sentido, hoje não faz mais, mas não é porque o pastor falou que eu não deveria fazer, não faz mais sentido para mim fazer isso, porque não faz parte da nova vida que eu tenho em Cristo Jesus. Amém? O que muda as pessoas não é o que eu falo, mas o que eu falo ungido pelo Espírito Santo. Segunda característica de uma verdadeira igreja, ela cresce e ela se multiplica. Atos capítulo 2, versículo 41, olha esse texto. Os que aceitaram a mensagem, eles foram o quê? Batizados. E naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000. Uma pregação ungida pelo Espírito Santo, por Pedro, traz ali um acréscimo mínimo, 3.000 pessoas. E depois continua o texto, e eles perdem as contas, e eles param de falar em números, e eles só falam, e acrescentou milhares de pessoas. E acrescentou dias a dias, o que Deus ia fazendo, e acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. E interessante que quando os discípulos entenderam a mensagem de Jesus, que era uma boa notícia, que não era para eles guardarem para ele, porque uma boa notícia você não guarda para você. Uma boa notícia você compartilha com as pessoas. Mas o que a nossa cultura ensina? Tudo que é ruim, tudo que vai desonrar a igreja, tudo que vai desonrar as coisas, nós compartilhamos. Nós deveríamos o quê? Reter a notícia ruim e compartilhar somente boas notícias. Entende? A cultura do reino é diferente. E aqui eu quero quebrar alguns paradigmas, porque a verdadeira igreja que prega o evangelho de Jesus, ela irá crescer por alguns motivos. Primeiro, porque todo organismo vivo cresce. Eu já ouvi alguns pastores dizendo assim, mas a minha igreja não cresce. Tem um motivo porque ela não cresce. Porque preste atenção, se Jesus disse, ide por todo o bairro, foi isso que Jesus disse? Ide por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, ensinando eles a obedecer tudo que eu tenho dito. Se eu não estou crescendo, é porque eu não estou fazendo discípulos. Se eu não faço discípulos, eu estou desobedecendo o mandamento do Senhor. Tem algum motivo que está parado o crescimento. Faz sentido isso para vocês? A igreja, ela é um movimento vivo, ela é um organismo vivo, e todo organismo vivo cresce. Quando uma igreja deixa de crescer, é porque ela perdeu a vida, aquilo que pulsa a verdade e o amor de Deus. Jesus disse isso, ide e fazei discípulos. Agora veja, qual é o impacto que tem se 10 pessoas aqui na nossa cidade resolver fazer uma ação social, ou fazer algo que vai transformar a cidade? 10 pessoas. Qual seria a repercussão disso? E 10.000 pessoas fazendo ao mesmo tempo? Quem está me entendendo? Percebe? Isso é igreja. E interessante que quando nós começamos a Oxygen, nós começamos em uma casa com 22 pessoas. E eu lembro que algumas pessoas falavam, e elas compartilham comigo, elas falam assim, pastor,
quando eu vi o senhor atrás daquele púlpito de mármore, que era uma mesa de mármore, na verdade tem um nome para isso. Hoje é muito feito nos móveis de madeira, mas naquela época lá, né, que já faz 7 anos, né, era um de mármore. E a pessoa falou assim, pastor, quando eu vi o senhor atrás daquele mármore, e eu já vi você pregando para muita gente, com 22 pessoas na nossa casa, eu falava assim, tadinho do pastor, né? Tinha dó. Mas veja, não importa, quando você vai começar algo que é vivo e você está baseado numa palavra de Deus, pode começar com uma pessoa. Porque onde está 1, 2, 3, ali eu estou presente. E tudo que é vivo e tem a presença de Deus, ela se multiplica. E é isso que está acontecendo. Terceira característica, ela é irresistível e contagiante. Ela é irresistível e contagiante porque ela tem a simpatia das pessoas. Perceba, tem algumas igrejas que ela em algum momento ela perde a simpatia das pessoas, ela perde a simpatia da cidade. Agora, perceba o que está acontecendo aqui em Atos 2,47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de algumas pessoas. E o todo no grego significa todos. Estou falando, tem gente estudando grego nesse lugar, só pode. Ou seja, eles tinham a simpatia de todo o povo. E o Senhor, quem que acrescentava? O Senhor lhes acrescentava, quando? Uma vez por semestre? Diga, diariamente. Diariamente os que iam sendo salvos. Quem dá o crescimento é Deus. Você só tem que fazer o que é correto. E essa igreja, ela é alegre. O seu louvor é contagiante. Os seus voluntários são extraordinários. Impossível estar num ambiente como esse e não ser contagiado pela atmosfera de amor e fé. Por isso, quando você entra, você sente um negócio diferente. Tem gente que entra aqui e sente um arrepio. Tem gente que entra e chora. Tem gente que ouve o louvor e chora. Não sabe o que está acontecendo. Deixa eu te falar algo que talvez você não saiba. A presença do amado Espírito Santo está neste lugar, em cada centímetro desse território. E quando você chega aqui, Ele toca você. Eu amo quando um membro aqui interage comigo quando eu estou pregando igual vocês estão vendo aqui, sabe? Ou quando os outros pastores estão pregando e a gente fala, é isso aí, muito bom, fantástico, espetacular, muito bom, pastor. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. Agora quem tem vergonha de falar vai entender uma coisa. Olha só, quando você está numa casa e você tem algumas pessoas e você está conversando sobre um assunto, um determinado assunto, e essa pessoa que está falando sobre um assunto específico, quando é que você fala assim, é verdade? Não, é verdade, olha, eu também vi isso, olha, é verdade, você concorda e interage com a pessoa. Quando você se sente parte da casa e você acredita no que está sendo falado. Quando você não interage e está aqui, é porque você ainda não se sente parte da casa. Entendeu? Porque é isso. Em algum momento você está se sentindo alheio. Pode prestar atenção que o visitante, aqui na nossa igreja nós não temos o visitante não, nosso convidado especial, vou mudar isso em nome de Jesus, esse vocabulário. Nosso convidado especial, ele chega aqui, o que acontece? Ele fala assim, o maior medo do convidado especial, qual é? É ele chegar e o pastor fala assim, quem está aqui pela primeira vez, levanta a mão, vem aqui na frente e tal. O cara abaixa a mão e fala assim, não é? Aqui nós não temos a cultura do constrangimento, nós nunca queremos constranger os nossos convidados especiais, não é? Agora veja, a sensação que as pessoas devem ter ao entrar em contato conosco, qual é? Uau! Que lugar é esse? Isso é ser igreja? Uau, que incrível! A cada evento nosso as pessoas ficam impressionadas, seja no Casados, seja no Gentleman, seja no Ladies, seja no Coffee Business, não importa, eles vêm e falam assim, cara, que igreja é essa que faz uma estrutura dessa gratuito? Porque muitos aí cobram. Nós vamos te falar por que a gente faz isso. Sabe por que a gente faz isso? Uma das características de uma igreja verdadeira era generosa. E nossos membros conhecem o princípio dos dízimos e das ofertas. Eles sabem, eles conhecem isso. Tem gente, empresários até fora da nossa igreja, que querem ajudar nos eventos. Por quê? Porque nós temos a simpatia do povo. Quem está me entendendo? E isso aqui só é possível por causa disso, ok? Porque eles entendem o princípio que quando você dá, melhor é dar do que receber. E quando você dá, você receberá uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Vamos falar de novo, vamos lá? Uma boa medida, calcada.
Por isso nós somos felizes. E o que mais você vê aqui são sorrisos no rosto. Dançamos no palco, nós pulamos, porque nós estamos celebrando a Jesus. Porque eu sei onde eu estaria se não fosse Jesus. Nós temos vários membros que são generosos em nossa casa. Esses tempos atrás eu estava falando com um membro que deu uma oferta extravagante. E eu perguntei, nós estávamos conversando, e ele falou assim: pastor, isso não é nada. Porque eu sei onde eu estaria se não fosse Jesus. Sabe, é por Jesus, é por pessoas, é por gratidão. Quarta característica, ela não é pastoreada por uma figura. A verdadeira igreja de Jesus, ela não é pastoreada por uma figura popular. E um dos nossos compromissos, meu e da pastora Mari, e dos nossos pastores, é que faz parte da visão da nossa Casa Oxygen, é que essa igreja tem o Espírito Santo como supremo pastor dela. Não é sobre mim. Não é sobre os pastores, não é sobre a equipe, é sobre Jesus. Cada decisão, cada novo passo, cada conquista seja resultado do sussurro da sua voz. Nós não fazemos aqui simplesmente porque as coisas estão na moda lá fora. Nós não fazemos as coisas aqui porque a outra igreja está fazendo. Nós nos inspiramos em outras igrejas, mas nós fazemos aquilo que o Espírito Santo está nos direcionando a fazer. A nossa maior dificuldade era quando nós começamos a Oxygen, era eu sair de férias, ou eu ter que acontecer alguma coisa e eu faltar em um culto. Porque quando eu faltava num culto, ou saía de férias, os membros olhavam as redes sociais, ele via quem era que ia pregar, que não era o pastor Claudinei, e o que acontecia? Não ia no culto, diminuía metade da igreja. Aí você imagina, uma igreja pequena, que está começando, diminui metade, faz falta, não faz? E essa era a dificuldade, eu não podia tirar férias, não podia viajar, era uma luta, era um desafio. E as pessoas, não pastor, não, tem que ser o senhor. Não pastor, quando que é que o senhor vai pregar? Eu estou querendo convidar um amigo, e aí eu quero saber se o senhor vai estar pregando. É como se somente as minhas orações, somente as minhas pregações, somente os meus casamentos. Não, eu vou casar, mas só se o pastor, filho, tem gente que vai ficar encalhado. Imagina, quem está me entendendo? E agora veja, era como se isso acontecesse. Agora o que acontece? A nossa igreja, graças a Deus, amadureceu. Hoje eu fiquei observando, já fiquei vários cultos aqui na Oxygen sem pregar. Eu já viajei, já sentei para ouvir meus pastores pregando. E sabe o que eu mais vi? Foi um dos momentos que mais teve aumento de frequência na igreja. Sabe? A gente começa a entender que não é sobre nós, ok? E outro líder outro dia falou assim: pastor, quando você não está, a igreja funciona redondinho. Alguns líderes talvez teriam ciúmes de uma situação como essa. Mas eu entendi. Sabe quando eu venho aqui, eu entro, obrigado, quando eu entro aqui e eu falo assim: olá, igreja linda de Jesus. Eu já disse isso, mas as pessoas acham que é um chavão para você, é alguma coisa de ancoragem. Já me perguntaram até se eu tinha feito PNL, alguma coisa do tipo. Eu falei, não, foi porque eu preciso lembrar que todas as vezes que eu subi nesse palco para pregar a palavra, a igreja, ela é linda e ela é de Jesus e não minha. Não é para vocês, é para mim. É um privilégio. Quando a igreja, ela está apegada a um personagem, a um líder, a uma figura, um pastor, um líder, ela ainda não atingiu a maturidade cristã. Quando alguém diz, quero só que o pastor Claudinei faça isso, ela não entendeu. Eu entendo o que ela está falando, eu entendo que ela me ama, está tudo bem. Eu me sinto super bem em ouvir isso, mas eu entendi que ela está na jornada dela cristã. Vamos ver isso na Bíblia? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 7. Eu quero que você leia comigo, para que você não veja que eu estou falando algo de mim mesmo, ok? Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais. Quando Paulo está dizendo isso aqui, é você que está na carne, na picanha pura, não é comendo carne não. Entendeu? Vocês, eu tive que falar como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo. Tampouco agora estão, porque ainda são carnais. Pois visto que há inveja, desavença entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente como critérios humanos? Quando alguém diz, leia comigo, quando alguém diz, e outro diz,
não é porque estão agindo meramente como critérios humanos. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é o Claudinei? Olha isso aqui. Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o mistério que o Senhor deu a cada um. Aí Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. De modo que nem quem planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. Então uma verdadeira igreja, ela deixa de ser criança espiritual quando ela cresce com a fé, com os olhos fitos em Jesus. Imagina quando Jesus saiu de cena, se os discípulos falassem assim, a coisa agora ficou feia. Jesus não vem mais. Agora eu acho que é melhor cada um caçar o seu rumo, vamos fazer o que tem que fazer. Imagina se fosse isso, você não estaria aqui hoje. Eles entenderam a responsabilidade deles. Nem mesmo Jesus ficou apegado à sua igreja, pelo contrário, ele disse, se eu não for, o Consolador não virá. Quinta característica, ela tem a Bíblia como sua base. É uma igreja que tem a Bíblia como a sua base. Uma característica que faz parte da nossa visão, da nossa casa Oxygen, é que um membro que conhece Jesus na nossa casa, ele não seja apenas leitor da Bíblia, mas ele seja um conhecedor e praticante da palavra de Deus. Está na visão. Uma pessoa às vezes chega em mim e fala assim, pastor, eu li a Bíblia 10 vezes, de capa a capa. Não fala isso para mim não. Porque eu já vou te falar a pergunta que eu vou fazer para você. E qual versículo dela você está praticando? Porque mais importante para mim do que você ler, é você praticar. Porque conhecer as Sagradas Escrituras, até o diabo conhece. Ele citou vários delas para Jesus. O que nos muda em novas pessoas é olhar para um versículo e falar assim, cara, eu vou praticar isso aqui essa semana? Quem está me entendendo? Não acreditamos em um cristão que vive apenas de assistir vídeos que outros falam. Eu creio numa igreja viva, apaixonada pela palavra de Deus, que ama estudar ela de maneira profunda. Por isso nós temos o curso aqui, o Origem. E, inclusive, nós na semana que vem vamos fazer a formatura de mais uma turma do Origem. São pessoas que amam conhecer a palavra de Deus, estão estudando a palavra de Deus porque eles amam a palavra de Deus. Nós acreditamos que se uma igreja não conhece a palavra de Deus, ela não conhece a verdade. Quando você não conhece a palavra de Deus, você é enganado por vãs heresias. E uma das coisas que eu sempre falo é que não acredite no que eu estou pregando. Quem já me ouviu falar isso? Quem não levantou a mão, então você vai ouvir agora. Não acredite no que eu estou falando. Não confie cegamente no que eu estou falando. Pegue a sua Bíblia e veja se o que eu estou falando está dentro da sua Bíblia. Se o que eu estiver falando está dentro da sua Bíblia, confie. Tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado, tem que avaliar todos os pastores, não só eu, todos os pastores aqui têm que ser avaliados à luz da palavra de Deus. Atos 17:11 diz, os bereanos eram mais nobres do que os da Tessalônica, pois eles receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se era verdade o que estavam anunciando. Eles eram considerados mais sábios, porque estudavam a palavra. Só pode avaliar pela palavra quem conhece a palavra. Sabe qual é uma das características de alguém que conhece Jesus na Oxygen? Tem pessoas que mudam de cidade, vêm para cá e está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas uma pessoa que ela não é uma cristã e ela começa a frequentar a igreja, ela entrega a sua vida para Jesus aqui. Sabe qual é um dos passos dela? Você vai saber o que acontece com ela quando ela entrega a vida para Jesus aqui. Um dos primeiros passos, ela começa a estudar a Bíblia. É impressionante, ninguém fala isso para ela. Essa semana mesmo eu recebi de uma pessoa recém-convertida que se batizou várias perguntas. Pastor, o senhor pode me ajudar a responder isso aqui? Minha noiva está perguntando isso aqui e mandou várias perguntas. Eu me alegrei tanto. Falei, quem foi que disse para ela fazer isso? Mas membros dessa casa, por causa da visão. A visão da nossa casa diz sobre isso. Sexta característica, ela é um lugar de relacionamentos. Ok? Atos 2:46 diz, todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Perceba que nossos hábitos, eles constroem quem somos e os nossos resultados. Os nossos hábitos nos definem. E o que você percebe nessa igreja, que era o modelo de Jesus, era que eles tinham o hábito de se reunir no templo,
como igreja, e nas casas, no partir do pão, que aqui é a ceia. Eles faziam a ceia nas casas, mas não deixavam de se reunir toda semana no templo. O que isso nos mostra? Porque ser igreja não é sobre perfeição, mas é sobre aperfeiçoamento. Diga comigo, ser igreja não é sobre perfeição, mas é sobre aperfeiçoamento. Aproveita, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu estou em reforma constante. Estou em reforma. Nós precisamos entender que Provérbios 27:17 diz: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Por isso que Jesus, você não foi criado para andar sozinho. Nós temos um lema na nossa casa: jamais ande sozinho. Crie relacionamentos, ande com pessoas. Aí você vai fazer: mas não gosta, você gosta de ficar indo na casa de não sei quem, trazer gente na minha casa. Pronto, a primeira coisa que já precisa trabalhar no seu coração, não é? Porque lá no céu, filho, vai ter milhares de pessoas. Jesus, eu quero um lugar exclusivo. Quem está me entendendo? Não é porque sabe o que é, né? A vida é demais. Eu sei, a vida é demais. Se você não tem amigos, se você não tem pelo menos 5 famílias nessa casa, como amigos aqui nessa igreja, isso te mostra com quem você tem passado mais tempo. Então depois não reclame dos resultados. É engraçado que alguns pais, eles não têm coragem de pegar o carro, incentivar o seu filho pré-adolescente, adolescente, a vir para a igreja, trazer ele num evento do ano, numa das nossas reuniões do ano, e depois ele reclama, quer que o pastor ora porque o filho desviou. É engraçado isso, não é? Eu gostaria de perguntar, falar assim: filho, você, quando você teve a oportunidade de ensinar e trazer, você fez isso? Perceba, nós queremos mudar o comportamento das pessoas quando às vezes é tarde demais. Nós somos uma família grande, sim, nós somos. Nos reunimos todos os domingos, sábado tem um ano, mas nós estamos seguindo a mensagem de Jesus, compartilhando ensinamentos, e as nossas ceias acontecem no Gol. A nossa ceia acontece no Gol, que são os nossos grupos que se reúnem a cada 15 dias. Vamos supor, se foi nessa quarta-feira, nessa semana, daqui 15 dias é na casa da outra pessoa, dali a outro 15 dias é na casa de outra pessoa, e o nosso objetivo não é crescer, é cada vez esse grupo ter cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Mas que negócio é esse, pastor? Porque o nosso Gol, ele é como um coração. O coração, ele recebe todo o sangue do corpo, faz o quê? Ele recebe vida e compartilha vida, recebe vida e compartilha vida. A igreja envia os novos convertidos para dentro dos gols, e lá dos gols, quando cresce demais, passa para outro gol, e assim vai. Nós não queremos que as pessoas sejam vistas como números, ok? Pastor, mas eu não tenho trabalho na quarta-feira, eu não consigo. Você pode fazer no seu trabalho, na faculdade, você pode fazer online, você pode fazer qualquer outro dia da semana, não importa. A desculpa é o dia, não tem problema, faça em qualquer outro dia, porque ser igreja é todos os dias. Quem está me entendendo? Nós temos gente dos Estados Unidos que acompanha a gente online nos gols, você acredita um negócio desse? Temos gente de outros lugares, e assim a igreja continua sendo cuidada. Então, se você ainda não está num gol, procure a nossa secretaria e faça a sua inscrição. 7º, a outra característica é que ela é conhecida pelo que Jesus está fazendo. Não são os números, não são as quantidades dos membros, não é a estrutura, não é a iluminação, não são os batismos e nem a quantidade de eventos que nós devemos ser conhecidos. Uma igreja verdadeira, ela não é conhecida por números ou quantidade de eventos, ela é conhecida por aquilo que Jesus está fazendo. Quem está me entendendo? Quando nós estávamos começando a Oxygen, eu lembro muito bem, eu estava ainda escrevendo a visão, o Espírito Santo me disse assim: nunca fale quantos membros você tem, ou quanto você terá. Nunca fale quantas pessoas vocês vão batizar no ano. Nunca fale quantos gols vocês têm. Porque se tem uma coisa que pastor gosta de quando se reúne com outro pastor, é perguntar quantos membros outro tem. Eu não sei. Sabe por quê? Porque vai comparar. Sim ou não? Vai comparar. A comparação, ela nunca glorifica a Deus. Você sabia disso? Porque se eu tenho uma igreja maior que a dele, ele vai se sentir inferior a mim. Está glorificando a Deus? Se ele tem maior que a minha, o que ele vai falar? Tadinho do Claudinei. Ele está se sentindo superior. Está glorificando a Deus?
A comparação nunca glorifica a Deus. Ou você vai se sentir superior ou inferior a outra pessoa. Sempre se compare com você mesmo, com ontem, se você está melhor hoje. Aí as pessoas perguntam, pastor, recentemente encontrei um amigo meu, pastor, me conta, quantos membros você está? Rapaz, eu sei, mas eu não posso falar. Ele falou assim, oxe, mas por que, rapaz? Sou teu amigo. Eu falei, pois é, rapaz. Pode ser amigo, não amigo, a gente não fala quantos membros a gente tem, a gente não fala porque a gente não quer ser conhecido por quantos membros a gente tem, a gente não quer ser conhecido por quantas pessoas a gente se batizou, a gente não quer ser conhecido por quantos gols nós temos, nós queremos ser conhecidos por aquilo que Jesus está fazendo. Jesus está fazendo. Você sabe uma das coisas que acontece nos nossos gols? Tem supervisão. Mas um supervisor sabe quantos gols ele tem, mas o outro supervisor não sabe quanto o outro tem. É intencional, para ninguém ficar se comparando um com o outro, porque nós não estamos aqui para competir com ninguém, nós estamos aqui para ser conhecido porque Jesus está fazendo algo em nosso caminho. Marcos 2, versículo 1 e 2 diz assim, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então o que aconteceu quando ficaram sabendo que ele estava em casa? Muitos se reuniram ali, de forma que não havia nem lugar à porta, e Jesus lhes pregava a palavra. Eu não quero jamais que sejamos conhecidos por aquilo que nós temos, pela nossa estrutura, pelo tamanho do prédio, pelos membros. Eu quero que as pessoas, quando falarem na Oxygen, falem assim, Jesus está em casa. Jesus está em casa. Marcos 16, 20 diz, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com os sinais que o acompanhavam. 8ª característica, ela é conhecida por ter estado com Jesus. Atos 4, 13 diz assim, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Este versículo destaca como a influência e o ensino de Jesus causou um impacto profundo e transformador na vida desses discípulos, a tal ponto que Jesus não estava mais com eles, mas as pessoas falam assim, eles estavam com Jesus, eles falam como Jesus, eles se comportam como Jesus. Nosso comportamento, os nossos casamentos, a nossa maneira de negociar, a nossa maneira de trabalhar, a nossa maneira de estudar, nossa maneira de cuidar da nossa saúde, deve demonstrar que nós estivemos com Jesus. Tudo em nós deve refletir nosso relacionamento com Jesus. Se não reflete, é porque não estamos com Ele suficiente ainda. Estamos muito com o mundo, muito com as pessoas, muito com a internet, muito na televisão. Estamos muito com esse mundo. Por isso que a nossa aparência e o nosso comportamento é parecido com o mundo. Todos os dias, devemos escolher estar com Ele. Até as nossas vidas, nosso caráter começar a ser alterado, influenciado, transformado por Ele. Deixa eu falar algo para você. A importância de você estar engajado em uma igreja, em um ministério, servindo, é como um braseiro. Se você pega um carvão que está frio, você consegue pegar ele e coloca ele no meio de um braseiro, ele se torna brasa, ele se aquece até que ele vira brasa. Mas se eu pego essa mesma brasa que está acesa e começo a distanciar ela começa a se apagar, esfriar, até que vira cinza. Uma das piores mentiras que Satanás inventa, e muitas pessoas acreditam, se envolve muito não. Não se envolva, porque se você se envolver, já aconteceu isso lá aquela vez. Ou se você está envolvido e quer se distanciar, perceba que alguma coisa está esfriando o coração. Pergunte o que é isso. 9ª característica, ela é conhecida por amar a oração. Atos 1,14. Todos eles, alguns deles, ou sua liderança, não, todos, eles se dedicavam unânimes ao que, gente? A oração. Com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ela é uma igreja que ama a oração, por quê? Porque na oração
nós enxergamos o invisível e marchamos ao som da voz do Espírito Santo. Verdadeiros discípulos passam por 2 momentos na vida. Momentos que eles não amam a oração e momentos que eles passam a amar a oração. Mas não é porque você hoje não ama a oração que você não é discípulo. Sabe por quê? Os discípulos estavam com Jesus. Jesus orou e eles dormiram. Jesus volta, mas por que vocês estão dormindo? Ora comigo, desperta. Voltava lá, estava dormindo de novo. Mas eles não deixaram de ser discípulos. Então não critique aquele que não ama a oração ainda. Só ore para que ele cresça em maturidade cristã. Até que ele entenda que quando ele falar com Deus, vai mover o sobrenatural. Perceba que os discípulos só colheram o sobrenatural. Por exemplo, diz o texto que os discípulos estavam indo para o templo, para a oração, quando encontraram um paralítico, e eles curaram o paralítico. Eles estavam indo orar, era hábito. Marcos 9, versículo 28 e 29, depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Eles estavam tentando expulsar um demônio e não conseguiram. Aí chamaram Jesus. Jesus vai lá e expulsa. Aí eles pegam Jesus e falam, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? Olha o que Jesus fala, porque essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Oração e jejum. O que Jesus está dizendo? Está ensinando eles. Eu faço, eu expulso. Vocês não estão fazendo, não conseguem expulsar. Quem está me entendendo? A igreja orou e Pedro saiu da prisão. Quando começou, eles estavam orando. Pedro estava na prisão. Sabe o que aconteceu? Pedro ia ser morto no outro dia. Sabe o que aconteceu? Diz o texto que ele pegou a capa dele e colocou no lado assim, puxou um ronco. Você conseguiria dormir sabendo que você seria decapitado no outro dia? Só consegue dormir no meio de uma ameaça quem sabe que a promessa vai se cumprir. Só consegue dormir no meio de uma tormenta quem tem certeza do que Deus chamou ele para fazer. Pedro dorme e o anjo chega e acorda ele. Pedro, acorda, veste a sandália, veste o cinto, coloca a sua capa e vamos, me segue. O texto diz da Bíblia que ele saiu seguindo o anjo e as portas se abriram e ele foi sair das cadeias. Os soldados não viram. Agora preste atenção. Os soldados não viram o anjo, mas Pedro via o anjo. Quando você ora, você vê o invisível e caminha enxergando o invisível. Quando as pessoas à sua volta não sabem, não entendem o que está acontecendo, só vê as portas se abrindo. Não é incrível isso? Quando a igreja ora, os céus se movem com ela na terra. 10ª característica. Ela ama ouvir a voz do Supremo Pastor. Uma coisa que deveria preocupar uma igreja é quando a voz de Deus não é mais comum no meio dela. Isso significa que Jesus não está mais em casa. Porque só quando ele está em casa que ele fala. Quando ele não está em casa, ele fica do lado de fora batendo na porta. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Atos 13, versículo 2 e 3. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, olha eles jejuando e orando, o Espírito Santo disse, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. O maior prazer de uma igreja verdadeira é ouvir a voz de Deus e obedecer. Mas em seguida, Paulo, acontece uma coisa interessante. Certa vez, Paulo queria pregar na Ásia. E o Espírito Santo disse para ele, não, você não vai pregar na Ásia. Quem é que acredita que pregar o evangelho, anunciar as boas novas, não é óbvio que é a vontade de Deus? Agora aprenda uma lição. Nem sempre o que é óbvio ser a vontade de Deus é a vontade de Deus. Não, mas é óbvio que Deus quer que eu faça isso. Pergunte para Deus. E aí Deus fala com Paulo, Paulo, não quero que você vá para a Ásia, eu quero que você vá para a Macedônia. Ouvir a voz de Deus nem sempre fará sentido para quem obedece, mas ouvir a voz de Deus sempre garantirá que Ele estará com você. Filipe foi transladado depois de obedecer a Deus, colheu um dos maiores avivamentos porque ele obedeceu e pregou para um eunuco.
11ª característica e última. Ela é cheia do Espírito Santo. Atos 2, versículo 1 ao 4. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Antes do derramamento do Espírito Santo, eram apenas homens comuns, mulheres comuns. Depois do enchimento do Espírito Santo, se tornaram ousados, se tornaram pequenos cristos, compartilhando as boas novas. Antes, as suas imperfeições gritavam mais alto do que eles podiam falar e se defender. Eram grosseiros, rudes. Depois do Espírito Santo, o caráter foi transformado e temperado e ajustado. É um processo. Por isso, uma das primeiras perguntas que Paulo, quando chegava numa cidade, ele perguntava assim, encontrava um grupo de cristãos. Nós somos cristãos também, Paulo, que bom ter você aqui. Ele perguntava assim, vocês já receberam o Espírito Santo? Olha isso. Por que ele perguntava isso? Atos 19, do 1 ao 5. Enquanto Apolo estava com Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, responderam eles. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Qual é o batismo de João? Imersão das águas. Responderam eles. Paulo disse, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora, quando Paulo os impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Paulo falou assim, espera aí, vocês já foram batizados? Já. Tem o Espírito Santo? Não, vem cá. Eles tinham recebido para regeneração, mas não o batismo do Espírito Santo, que é o segundo ato cristão. Chamou eles, impôs as mãos sobre eles e orando sobre eles, desceu o Espírito Santo sobre eles, começaram a falar em outras línguas. Agora, Filipe orou e o Espírito caiu sobre todos quando ele estava pregando. Pedro estava pregando e no meio da pregação, o Espírito caiu sobre todos. E algo começou a me chamar a atenção. Atos 10, 44. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. O Espírito governa quem está submetido a Ele. Quando eu olho para as características dessa igreja irresistível, eu encontro a chave dela. Tudo isso foi um fato de eles conhecerem uma pessoa chamada Espírito Santo. Se tornaram perigosos para o reino da época, porque eles avançavam. Ela não andaria por visão se não tivesse o Espírito Santo. Ela não cresceria e não se multiplicaria se ele não estivesse com eles. Ela não seria irresistível e simpática. Ela ficaria presa a uma figura, a um pastor, a um líder. A Bíblia não seria a sua base. Ela não seria um lugar de relacionamento e acolhimento. Jamais ela seria conhecida pelo que Jesus está fazendo ou por ter estado com Ele. Não amaria a oração, não amaria ouvir a voz do Espírito Santo e nem mesmo estaria cheia do Espírito Santo se eles não conhecessem o Espírito Santo. A minha pergunta para você hoje é: existe algo em você hoje que precisa ser ajustado para ser verdadeiramente um discípulo de Jesus? Se a sua resposta foi sim, você precisa ser cheio do Espírito Santo. A palavra fala cheio, completo, pleno, somente dele. Meu chamado para vocês nessa semana é: se você quer conhecer o Espírito Santo, amanhã, hoje você vai orar aqui, mas amanhã cedo, antes de você fazer qualquer coisa, pegue uma xícara de chá, um café, uma poltrona, um lugar, uma música, a sua Bíblia, um bloco de notas do seu celular, um iPad, sei lá o que. Senta e fala assim: Espírito Santo, o Senhor é uma pessoa. O pastor disse que o Senhor é uma pessoa. Eu quero te conhecer. O Senhor pode se aproximar aqui e me ensinar sobre a palavra? Você vai sentir algo diferente como você está sentindo aí agora, nesse exato momento. Porque o que você está sentindo aí agora é Ele se movendo sobre você.
Eu não quero que sejamos conhecidos pelos nossos números, pelas nossas conquistas. Eu só quero, e o meu desejo é que todos sejam cheios do Espírito Santo. E se você quer ser cheio do Espírito Santo, saia do seu lugar, vem aqui à frente que nós iremos orar por você. Eu vou descer e vou orar por você.